Pessoal, tudo bem? Mais um dia aí do Mastermind, o manuscrito original de Napoleão Hill, né? E hoje a gente vai começar com uma frase, né? É o que? Sempre procure conselho de homens que irão dizer a verdade sobre você, mesmo que lhe doa ouvir. Um simples elogio não trará a melhora de que você precisa. Então aqui, né? Se não tiver alguém que te confronte, né? Para melhorias, né? Você nunca vai saber, né, o que você precisa melhorar, né, que é o grande fato aqui, né. E continuando aqui no que é hoje, no dia 27, né, de janeiro, a gente vai falar um pouco da que a natureza ela não fica, né, sem produzir, tá? O autor aqui fala, né, que ela sempre continua a evoluir, sempre está em uso, né. Aí ele dá um exemplo, né, amarre seu braço, né, que você tanto usa, uma parte do corpo para ver o que vai acontecer, deixando esse braço inativo, sem atividade nenhuma, né? Ele vai começar a atrofiar, né? E ficar sem vida, né? Então, a gente sempre tem que estar procurando ser produzível, né? E aqui, né? O poder cresce do conhecimento organizado, mas lembre-se, ele cresce né? Do conhecimento, tá? Então, mediante a aplicação e uso. Porque se você tem se você conhece alguma coisa e você não aplica, né? Ele fica só como conhecimento, não é aplicável e nem está sendo usado. Então, a pessoa, né, que né, tem uma enciclopédia ambulante de conhecimento, né, sem possuir qualquer poder de valor, né? E esse conhecimento torna-se poder apenas na medida em que é organizado, classificado e colocado em ação. Então, se, se esse conhecimento ficar inerte, então de nada serve. É a mesma coisa que sal de cozinha, né? Quer ter o sal lá parado, se você não pode, né, usar, você não pode usar, ele vai perder o sabor, entende? E aqui fala, né, continuando aqui, alguns dos homens mais instruídos que o mundo conheceu possuíam muito menos conhecimento geral do que alguns considerados todos. A diferença é que os primeiros colocaram o conhecimento que possuíam em uso, enquanto os últimos não o aplicaram, né? E uma pessoa educada, entre aspas, é alguém que sabe como adquirir tudo de que precisa para alcançar o principal objetivo de vida, sem violar os direitos dos outros. Tá? Então pode ser também uma grande surpresa para muitos que acreditam sofrer de falta de conhecimento, saber que são bem educados, né? E aqui, né, vai trazendo, né, outro exemplo, né, que é de advogado, né? O advogado, o advogado de sucesso não é necessariamente aquele que memoriza o maior número de princípios da lei. Pelo contrário, o advogado de sucesso é aquele que sabe onde encontrar um princípio da lei, mais uma variedade de opiniões apoiando aquele princípio que se ajusta à necessidade imediata de um determinado caso. Então não adianta nada você saber toda a lei e não aplicá-la, e não ter resultado. Continuando aqui, né, em outras palavras, né, o advogado de sucesso, né, ele é aquele que sabe onde encontrar a lei que a lei que quer quando precisa, né? E esse princípio, né, se aplica também na indústria e nos negócios, né? Aí voltando aqui pro Henry Ford, né? O Henry Ford ele tinha, né, um ensino fundamental. Mesmo assim, foi um dos homens mais educados do mundo, né, pois adquiriu, né, a tamanha capacidade de combinar leis naturais e econômicas sem, sem falar da mente dos homens, né? E que tem o poder de conseguir qualquer coisa de natureza material que queira, né? Então foi um dos homens que cresceu, né, mediante esse conhecimento e aplicou. Né? E trazendo um caso aqui
dele, né, que durante a Primeira Guerra Mundial, né, ele entrou com uma ação, né, lá em Chicago, na tribuna de Chicago, acusando o jornal de publicar declarações caluniosas ao seu respeito. Uma delas que Ford era chamado de ignorante, um pacifista ignorante. Aí, né, contando aqui o caso, quando foi à tribuna, né, na tribuna, os advogados da tribuna encarregaram-se de provar, usando o próprio Ford, né, que a afirmação era verdadeira, né. Então, né, nesse caso aí houve, né, o julgamento e tal, e os advogados queriam, né, provar que o Ford era ignorante. E uma das perguntas foi, né, esse era, né, sempre tem perguntas, interrogaram, né, e uma das perguntas foi, quantos soldados os britânicos enviaram para subjugar a rebelião nas colônias de 1776, né, e, né, o Ford respondeu, né, com um sorriso seco no rosto, com um tom indiferente, né, né, que não sabe quantos, né, mas ouvi dizer que muitos mais do que os que voltaram, né. Aí houve, né, sarcasmo, né, na tribuna, né, alta risada e tal, na tribuna do júri, né, os espectadores, né, e até mesmo o advogado, né, frustrado que fez a pergunta, né. E essa linha, né, continuou, né, por mais de uma hora ou mais, e Ford permaneceu perfeitamente calmo, né, não saiu do controle, né, porque ele sabe o que estava fazendo. E permitiu que os advogados sabichões, né, brincassem com ele até se cansar. Foi uma das estratégias que ele, né, ele fez, né. E em resposta a uma pergunta particularmente desagradável e insultante, Ford espertigou-se, apontando o dedo para o advogado inquiridor e replicou: se eu realmente desejasse, né, responder a pergunta toda que você acaba de fazer ou qualquer uma das coisas que andou fazendo, deixe-me lembrar de que tem uma fileira de botões na minha mesa e apertando o botão correto. Aqui eu vou fazer uma pausa, né, poderia chamar, né, qualquer homem para me dar a resposta correta. Para todas as perguntas que você me faz e para muitas perguntas que até você não tem inteligência sequer para fazer ou responder. Agora poderia fazer a gentileza de me dizer por que eu deveria me dar trabalho de encher a cabeça com um monte de detalhes inúteis a fim de responder toda essa pergunta tola, né? Então essa citação aqui, né, não vou ler tudo, vou deixar o link do livro para você adquirir, né? E essa situação é de memória, mas relata a essência da resposta de Ford, né? E amanhã a gente continua sobre esse caso. Então o ensino de hoje foi essa, né? Que a lei na natureza não muda, sempre evolui, nunca fique parado, sempre procure aplicar todo o seu conhecimento e sempre esteja preparado a desafios que a vida vai te proporcionar. E amanhã a gente continua nesse caso forte com o que aconteceu, né? Vamos ver o desfecho disso aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais.